Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a prova 201, a TMOS da F5. Eu realizei essa prova aí na quarta-feira, na parte da manhã, e passei na prova. Eu estava naquele programa da F5, né, que eles deram o treinamento, o professor Rodolfo deu o treinamento completo aí pra gente. E aí a gente fez alguns simulados, fez alguns laboratórios, os laboratórios da própria F5, muito bons por sinal, bem simples de utilizar. E vou falar um pouquinho como é que foi a minha experiência na prova, tá, pessoal? Algumas dicas para a galera que vai tentar a prova aí de certificação nos próximos dias ou nos próximos meses, e como que foi a minha experiência, beleza? Pessoal, são 80 questões, todas as questões são de múltipla escolha, você não tem laboratórios nessa prova, você tem 120 minutos para executar a prova completa. O que acontece? Você ganha mais 30 minutos por não ser a língua nativa, então você ganha 30 minutos a mais. Eu consegui terminar a prova acho que por volta de 50 minutos mais ou menos, foi bem rápida, mas assim, as questões são grandes, são longas, então você tem que estar com o inglês um pouquinho na ponta da língua, tá? Eu tive muitas questões de HA, então o primeiro eu tô com uma colinha aqui só para poder lembrar o que eu tinha anotado no dia, né? Eu tive muitas questões de HA, tinha bastante coisa por exemplo, serviço indisponível após failover, como que você faz para poder evitar esse tipo de situação, como que funciona o mirroring entre as duas caixas, como que funcionam os heartbeats. Teve bastante questão desse tipo. Teve questão de após um evento de failover, a caixa não subiu, após um evento de failover, as sessões caíram, como que você faz para evitar que as sessões caiam, isso daí é importante você saber. Tiveram muitas questões de dashboard, por exemplo, o cliente quer uma dashboard de visibilidade de todos os pools, dos nodes, não sei, dos VS. Isso daí é bem interessante, é legal você saber exatamente onde fica cada parte da configuração, ou então, sei lá, por exemplo, quando você quer alterar um monitoring dentro de onde você vai utilizar dentro do Big IP, quando você quer alterar o NTP, por exemplo, quando você quer alterar configurações de sistema, quando você quer configurar o licenciamento da caixa, onde vai ficar dentro do dashboard. Então você tem que saber isso daí para poder passar na prova. Que mais? Muitas questões de balanceamento, teve bastante coisa de balanceamento. Entre os nodes tem o balanceamento de carga, que acho que é um dos principais tópicos aí da F5, né? Então você vai ter quais tipos de balanceamento que você tem, quando que você vai utilizar o ratio, quando você vai utilizar round robin, quando você vai utilizar o last connection e etc. Entenda como funciona o priority group, entenda quando que vai entrar um equipamento ou não. Por exemplo, as questões vão cair mais ou menos assim. Um novo VS, um novo pool foi adicionado no VS, porém não está recebendo conexões. Qual que é o motivo? Entendeu? Vai ser mais ou menos assim. Por que o balanceamento de carga não está funcionando direito? Tem persistência de sessão? Entenda exatamente isso, tá? Coloquei aqui um tópico também chamado persistência de sessão. Entenda como é que funciona por cookie, entenda qual o motivo às vezes de o balanceamento não estar sendo feito conforme o configurado. O que mais? É bom você saber todos os ícones e os significados de cada ícone, por exemplo, o que quer dizer o quadradinho azul, o que quer dizer o diamante vermelho, o quadrado cinza, quando você desabilita o node e etc. Isso daí é bom você ter na cabeça 100%, porque vão cair questões sobre isso. Os principais comandos de CLI também, por exemplo, algumas informações, você tem que validar drop de pacote de interface, importante você ter pela CLI qual que é o comando que você vai usar.
Informação de sync das caixas, aonde ficam as configurações de... Esse das configurações eu vou entrar num tópico depois, tá? Mas é bem importante para você poder saber, por exemplo, como que você pega o endereço de um serial do equipamento pela CLI. Isso é importante para poder abrir um chamado, por exemplo. O que mais? Vamos lá, deixa eu ver. Algumas questões de suporte a hardware e software, como upgrades, bugs, o suporte levels da F5, para que serve o nível 4, nível 3, nível 2, nível 1, quando que você vai utilizar, quais são os tipos de emergência que você vai utilizar, quando que você vai usar o site degradate, quando que você vai usar cada nível de suporte da F5 e o que você precisa também para poder abrir esses chamados, tá? Por exemplo, para você poder abrir um chamado com a F5, você precisa de um kick-a-view, mais um EUD ou mais o que? Para qual tipo de situação, entendeu? O que mais? Isso daqui é importante, tá? Essa última parte aqui. Você tem que saber onde ficam os principais logs da caixa. Por exemplo, /var, /log, /security, /audit, /LTM, /monitor. E para que serve cada um deles, tá? E você também tem que saber aonde ficam armazenados. Por exemplo, quando você cria um quick-a-view, um EUD, aonde que eles ficam em qual partição que eles ficam, tá? Isso daí é importante porque caem bastante questões sobre esse tema também. Eu tô com a voz meio ruim aqui, e o cafezinho 100% aqui, né? Tô colocando aqui no vídeo o blueprint oficial da prova, tá? Eu achei ela uma prova um pouco mais complexa do que a 101, tá? A 101 cobra muito conceito básico de redes. Essa daqui não, ela já vai direto para balanceamento, já vai direto para VS, para pool, para node, para monitoração em cima dos nodes, health monitor. Já é mais para operação mesmo do F5, tá? Então tem bastante coisa que se eu não tivesse feito o treinamento com o Rodolfo, por exemplo, eu não saberia. E tem muita coisa que é do dia a dia. Por exemplo, tem um cara teve um caso que ele comentou que estava faltando uma master key, por exemplo, na hora de fazer o restore do equipamento, e caiu uma questão exatamente sobre isso para mim. Então, tipo, foi exatamente o ponto que é algo que não está no material oficial da F5, mas que ele trouxe pra gente dentro do treinamento e que valeu muito a pena, tá, pessoal? Porque aí me ajudou a acertar uma questão específica lá que caiu na prova. Aqui ele vai falar, então assim, o blueprint oficial, ele vai falar troubleshooting em cima de problemas de conexão. Vai ter bastante coisa aqui, por exemplo, identificar a razão porque o virtual server não está trabalhando como esperado. Isso daqui muitas questões caem desse sentido, muitas. Às vezes é por conta de persistência, às vezes é o health monitor que não está configurado certo, a porta que não tá sendo tá com uma porta diferente do serviço que está sendo utilizado. Conectividade e troubleshooting em situações considerando pacotes e ordem de processamento, galera. Isso daqui não caiu muita coisa não, mas é importante saber, tá? É importante saber. Acho que devem ter caído uma ou duas questões de qual que vai ser a prioridade de processamento dentro da caixa do F5. Identificar a razão porque os membros estão sendo marcados como down no Health Monitor. Isso daqui cai bastante coisa. Por que o pool não está ativo no grupo? Importante. Conceito de persistência aqui que eu já falei. Tráfego divergente por persistência, estado do pool, persistente. Bom, isso daí também cai algumas coisas, mas não tanto. Troubleshoot Basic Hardware Issues, isso aqui é o EUD que eu falei um pouco antes. Documentação, importante também, pessoal, saiba exatamente aonde você vai conseguir as informações dentro do site da F5. Por exemplo, você
para poder fazer uma checagem de qual versão você vai fazer o upgrade dentro do site da F5. Qual site que você vai usar. Cai questões desse tipo. Por exemplo, eu tenho um MyRule que não está funcionando do jeito esperado. Aonde que você vai procurar? Isso daí cai bastante também. LED Warning Messages, daqui não caiu não. Acho que não caiu quase nada. Problemas possíveis de hardware. Isso aqui caiu bastante. Como que você vai forçar o ativo standby e como que o VS vai se comportar nesse sentido aqui. Como que as sessões vão se comportar. Isso aqui cai bastante. Caíram algumas questões sim sobre interface, por que a interface não está up, você precisa colocar ela dentro de uma vilã, por que a comunicação de um VS não está funcionando. Aqui Troubleshoot Basic Performance Issues. Captura de pacote, caíram acho que uma questão de captura de pacote, uma ou duas, onde você iria fazer o troubleshoot, né? Em caso de problema de um client com um VS. Big AP Tools. Big AP Tools, não lembro de muita coisa de Big AP Tools. Troubleshoot em cima de Basic Device Management. Isso daqui caiu alguma coisa também. Sobre acesso à rede de gerência do equipamento. Isso daí caiu também. Que mais? Port Lockdown caiu. Eu lembro que teve questão disso daqui também. DNS e NTP caiu uma questão de NTP, onde que você verifica e como você verifica via CLI. Suporte com F5, isso daqui foi o que eu já falei anteriormente. O que você vai precisar enviar para eles. É bom você saber para a prova. Reports e status do device. Network Map é aquilo que eu falei anteriormente. Dashboards importante. Os logs, onde você vai conseguir os logs, é importante também. System Configuration, isso daqui é bacana também você ter por exemplo, se você quiser fazer aplicar um patch, como que você vai fazer isso numa partição diferente da que você está utilizando? Tenha isso em mente. Problemas de licença, isso daqui caíram algumas questões de problema de licença sim. Importante para ficar de olho também. Quando você vai fazer o upgrade ou fazer um RMA de uma caixa, licença dá muito prego, tá? E acho que os últimos tópicos aqui é Managing Existing System and Application Services, que aí é você gerenciar os serviços que estão dentro dos seus VS aí, tá, pessoal? Prova mais difícil do que a 101, não é uma prova simples. Eu já tenho uma experiência com F5, então eu acabei não estudando tanto para essa prova. Eu lembro que eu consegui assistir um pouco mais da metade dos vídeos do Rodolfo, porque eu estava com outras demandas de trabalho também. Eu já tinha alguma experiência com F5, trabalhei um tempo com F5, não todos os dias, mas eu tinha bastante atividade com F5. E assim, não é uma prova para quem está iniciando. Ela é similar ao CCNA, tá, pessoal? A prova de entrada é a 101, que é bem mais simples e vai cobrar conceitos básicos de rede. Só que essa prova ela é um pouco mais avançada. Ela é como se fosse um CCNA, que vai te dar a entrada no mundo da F5. Mas você já tem que ter um pouco de experiência, porque tem muita pegadinha, tem muita questão de HA, e você tem que entender bem como que funciona o Big AP, tá, pessoal? Beleza? Espero ter ajudado aí, galera. Se aparecer algum novo programa aí da NTT, da F5, em cima de alguma certificação, que essas certificações, as duas eu fiz gratuitamente, né? Inclusive o treinamento, eu vou compartilhar no blog e vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.